Bom dia, primeiros anos. Venho agora trazer para vocês o terceiro vídeo para que vocês possam estar fazendo o cálculo, do módulo. Nós vimos lá em vetores que os vetores eles têm um sentido, uma direção e um módulo na aula passada. O módulo, que a gente chama de intensidade, é o tamanho dessa seta. Então nós vamos aprender a calcular o resultante, o tamanho da resultante. O sentido, se é para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e a direção horizontal, vertical e oblíqua. Tem exercício na apostila pedindo só para vocês colocar o sentido e a direção, então só para escrever, o vetor resultante, para qual sentido ele está e para qual direção. Tem exercício que é só pedindo o módulo, que é só o tamanho, é um cálculo, ok? E tem um exercício pedindo as três coisas ao mesmo tempo. Hoje nós vamos ver o cálculo, como é que a gente faz para calcular um módulo, desse vetor resultante, qual é o resultado dessa conta aí, tá bom? O tamanho dessa seta, beleza? Eu já tinha feito outro vídeo, mas não deu certo, eu tô começando de novo. O que acontece? Lá na apostila de vocês tem três fórmulas. A fórmula A mais B, a resultante é A mais B, a resultante A menos B e a resultante A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esses A e esse B é os vetores, pode ser C, D, A, B, E, O, não sei, depende do vetor que foi dado, tá? E esse R é o vetor resultante, é o resultado, que a gente já viu através da linha poligonal, que a gente faz um vetor, onde termina um, inicia o outro. Ou então a regra do paralelogramo, que também pode dar o resultado tranquilo, tá bom? O que acontece? Essas três fórmulas vieram da fórmula mãe, da fórmula matriz, que foi da lei dos cossenos, tá? Essa fórmula aqui grande gerou essas três. Tem professor que pede para usar só essa fórmula, mas tem professor igual o PET, no caso lá, colocou as três fórmulas separadas. Só que para a gente usar essa fórmula grande, dá certo das três maneiras e até da quarta maneira que não aparece na apostila de vocês. Só que vocês têm que ter o conhecimento de cosseno, Cosseno dos ângulos formados entre essas retas, o ângulo que foi feito entre essas retas. Por exemplo, aqui é um número que nós vamos colocar. Para quem já estudou trigonometria, lembra da seno, cosseno, tangente, tem aquelas regrinhas lá, tá? Mas para vocês não se preocuparem com essa fórmula grande, nós vamos usar as três fórmulas pequenas. Uma dessas três nós vamos utilizar para fazer o cálculo. Quando é que a gente usa cada uma, Por exemplo, quando é que eu vou somar o vetor A mais o vetor B? O vetor A mais o vetor B, eu vou somar a resultante quando tiver o mesmo sentido e a mesma direção. Por exemplo, vamos supor que o vetor A é esse e o vetor B é esse, ok? O que acontece se pedir para somar A mais B? Os dois estão na mesma direção, os dois estão na horizontal, estão deitados, ok? Os dois aqui estão na vertical e os dois aqui estão na diagonal, beleza? Mesma direção. E o mesmo sentido. Esse vetor aqui está voltado para a direita, a setinha voltada para a direita, aqui está voltado para cima, aqui está voltado para cima, aqui está voltado para a direita, aqui está voltado para a direita. Provavelmente também para cima, Um pouco para cima. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá para um exemplo. Olha aqui, vamos supor que eu tenho 4 vetores, A, B, C, D. E aí o exercício pediu para você fazer o vetor resultante de A mais B. Primeira coisa, o que eu vou fazer? O desenho, porque sem o desenho eu não consigo ver, como é que vai ficar o resultado aí. Vamos lá. Pegando o vetor A, onde o A termina, eu inicio o vetor 2, o vetor B. Pronto. Qual é a resultante? A resultante é uma reta que liga do início até o final do último. Esse é o vetor resultante. O que acontece com esses dois vetores? Os dois estão na mesma direção, os dois estão na horizontal, e os dois estão no mesmo sentido. Todos estão indo para A, o vetor A indo para a direita e o vetor B indo para a direita. Então, o sentido do vetor resultante é horizontal e direita, sentido e direção, beleza? Mas e o cálculo? Vou fazer. O cálculo vai ser o vetor A, que é 6 unidades, eu coloquei 6 aqui, e o vetor B, 2. Lá no exercício de vocês, às vezes não tem o número, mas tem o tamanho, Cada quadradinho desse vale o lado 1.
Aqui tá uma 3, aqui 2, ok? Então, vamos lá. Então, o vetor resultante aqui vai ser 8 unidades. Poderia ter usado essa fórmula grandona para calcular? Sim, só que eu teria que saber qual é o cosseno do ângulo. E qual é o ângulo formado quando eu tenho a mesma direção e o mesmo sentido? O ângulo formado é 0 graus. Ou seja, uma reta e a outra na sequência, aqui o ângulo formado entre essas retas é 0. Então, o cosseno de 0 é 1, olhando uma tabelinha que nós temos aí, o círculo trigonométrico. Então, eu poderia ter usado essa fórmula? Sim, depois eu vou fazer essa fórmula com todos, para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Ok? Pronto. Para usar A menos B, em vez de pegar os dois vetores e somar, diminuir um do outro. Quando é? Quando tem a mesma direção, mas em sentidos opostos. Olha os dois vetores aqui. O A está na horizontal e o B também. O A está na vertical e o B também. O A está na diagonal e o B também. Só que o A está para a direita, o B está para a esquerda, sentidos opostos. O A está para cima, o B está para baixo. O A está para a direita, o B está para a esquerda. Um para cima e outro para baixo. Então, mesma direção, mas sentidos opostos, eu pego o A menos B. Vamos lá? Vamos supor que eu quisesse fazer a resultante do A mais D. A mais D. Vamos fazer o desenho? A e D. D, onde termina o A, eu começo o D. Pra cá. Olha o vetor resultante, onde começa o primeiro e termina o último. Aqui é o vetor resultante. Ele deu na horizontal e virado para a direita, o sentido dele. Mas e qual é o resultado dele? O resultado dele, eu estou vendo que eles estão na mesma direção horizontal, mas um deu para a direita e o outro deu para esquerda, sentidos opostos. Então, em vez de fazer A mais D, eu vou fazer A menos D. Qual é o valor de A? A é 6 e o valor de D, 1. Então, D tira 6, tira 1, 5 unidades. É o resultado, beleza? E quando é que eu uso o A ao quadrado mais B ao quadrado? Lembrando que a resultante também aqui é ao quadrado. Quando é que eu uso esse? Quando eu tenho um vetor na vertical e outro na horizontal. Ou seja, que eles formam um ângulo de 90 graus, ó. Um na horizontal e um na vertical. Tanto para cima como para baixo, a ordem não altera. Aqui, esse aqui eu esqueci de falar que o ângulo é 180 graus e o cosseno é menos 1. Aqui o cosseno é 0. Vou fazer um exercício desse. Vamos lá? Vamos supor que o exercício te pede a resultante de B mais C. Fazendo a retinha B, 2. B. Fazendo a retinha C. Onde termina B, eu começo C. Olha o que aconteceu. Um na horizontal, um na vertical. Não é inclinado, não. Na diagonal, não. Tem que ser exatamente vertical e horizontal. Formando o ângulo reto. Então, aqui, eu já sei que a fórmula vai ser R ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos lá? R ao quadrado vai ser o B é 2 ao quadrado e o C é 4 ao quadrado. R ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, 4, e 4 ao quadrado, 16. R ao quadrado vai ser 20, somando. Para tirar o quadrado, eu faço o quê? Raiz de 20. E a raiz de 20 é aproximadamente 4 vezes 4, 16, 4, alguma coisa que vocês vão olhar aí, unidades. Que eu não fiz o cálculo aqui. Ok? Certinho? Agora, e se eu quisesse usar essa fórmula grande para calcular todos esses aqui? Daria certo? Daria a mesma coisa. Só que aí a apostila trouxe separado para vocês saberem. Mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos e um vertical e um horizontal. Se eu quisesse usar essa fórmula, eu pegaria o A ao quadrado, 6 ao quadrado, o B ao quadrado, cadê o B? 2 ao quadrado,
mais 2 vezes o A vezes o B. 2 vezes o A, que é 6, o B, que é 2. E vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo aqui é 0, o cosseno é 1. 0 grau, o cosseno é 1. 36 mais 4 mais 2 vezes 6, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 36 mais 4, 40 mais 24, 64. Raiz de 64, porque aqui é o quadrado, então tem que tirar o quadrado, é 8, tá vendo? A mesma resposta. Se eu quisesse fazer esse aqui, ó, A ao quadrado, 6 ao quadrado, o D ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 6, o B, o D, que é 1, vezes o cosseno. O cosseno aqui de 180 graus é menos 1. 6 ao quadrado, 36, 1 ao quadrado é 1, mais com menos dá menos, 2 vezes 6, 12, vezes 1 vezes 1, 12. 36 mais 1, 37, tira 12, 25. Raiz de 25, 5. Mesma resposta. E se eu quisesse usar esse aqui? Vamos lá? O B ao quadrado, 2 ao quadrado. O C ao quadrado, 4 ao quadrado. Mais essa regra, ó. 2 vezes o A vezes o B. 2 vezes o A, que é 2. E aqui é 4. E o cosseno do ângulo de 90 graus, que é 0. 4 mais 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Vezes 0, 0. 4 mais 16, 20. Raiz de 20, 4, alguma coisa, a mesma coisa. Então, essa fórmula aqui serve para os três. Só que a gente não lembra qual é o cosseno do ângulo. O ângulo aqui é 0, o ângulo aqui é 180, o ângulo aqui é 90. Qual é o cosseno de 0? Tem que colocar 1. Qual é o cosseno de 180? Menos 1. Qual é o cosseno de 90? 0. Tá aqui a resposta para vocês fazerem o exercício, tá bom? Esse aqui eu já fiz para vocês verem. 3 unidades, 2 unidades, 2 unidades. A mais B. A mais B deu o mesmo sentido e mesma direção, ou seja, tinha que somar A mais B. 3 mais 2, 5. A reta resultante teve um sentido na horizontal virada para a direita. Beleza? Bom trabalho, qualquer coisa me chama.